Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos na Palavra de Deus, estudarmos as Sagradas Escrituras e falarmos das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Graças a Deus. Eu gostaria de começar, antes de entrar no assunto de hoje, eu quero falar que nós cremos firmemente que a Bíblia, Reina Valera, é a palavra de Deus para a língua espanhola. No espanhol, nós temos a Bíblia Reina Valera, 1569. Ela teve algumas revisões, 1602, também 1862 e 1909, até 1909. A Bíblia Reina Valera, ela é a palavra de Deus para os povos da língua espanhola. Para aqueles que falam inglês, a palavra de Deus é a Bíblia King James 611. Não a King James atualizada, mas a King James 611, em inglês, é a palavra de Deus na língua inglesa. E em português, a palavra de Deus é a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, ACF, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Essa é a palavra de Deus em língua portuguesa. Milhares de pessoas no mundo falam inglês, espanhol e português. Milhares, milhões de pessoas. E essas três Bíblias são a palavra de Deus. O que passa disso não é a palavra de Deus. O que passa disso, nós cremos firmemente. Bom, mas esse é um assunto para mais para diante, para que nós venhamos explicar essa nossa posição. Eu quero ler aqui em João capítulo 1, versículo 1. Escute aí, meu irmão, minha irmã, já entrando no nosso assunto de hoje. Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? João capítulo 1, versículo 1. Aqui está dizendo que Jesus é Deus, porque Jesus é o Verbo de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, fala do Verbo. Lá em Apocalipse, ele fala do Verbo. E ele vai dizer que também, no final desse assunto aqui, ou melhor, aqui quase na metade do capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cá no versículo 18, ele diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Um versículo antes, no 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ora, aqui está falando de Jesus ou não? Ainda que tentem adulterar a Bíblia como os jeovitas, vou dizer assim, quem sabe ler um pinga letra, né? Talvez só de eu falar assim você já sabe a quem eu estou referindo. Os jeovitas adulteraram a Bíblia e colocaram: estava com Deus e o Verbo era um Deus.
mesmo eles tendo adulterado. Não tem como tirar essa verdade da Bíblia, que Jesus é Deus. Ele é homem? Sim, ele se tornou homem. Ele se encarnou. Mas ele é Deus. Antes de tudo, ele sempre e eternamente sempre foi Deus. Não que Jesus seja o Pai, ou que Jesus seja o Espírito Santo, mas ele é um só Deus com o Pai e um só Deus com o Espírito Santo também. Aqui diz que o Verbo fez todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Como que Jesus pode ser apenas homem? Não, ele é Deus também. Veja que nós temos aqui, nós vamos ver esse trecho aqui de João capítulo 14, versículo 6, está escrito assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou isso sendo homem, mas aqui ele mostra que ele é Deus, porque ele diz, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se Jesus é só um homem, é muito estranho que ele venha usar esta palavra, né? Venha usar essa referência, esse testemunho a si mesmo? Não. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso prova também que Jesus tem a natureza divina e como Deus, ele é eterno também. Outro versículo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. O sangue de Jesus não é só sangue de homem, é sangue de Deus. Jesus é Deus feito homem, Deus encarnado, Jesus Cristo homem. Pois bem, nós temos também aqui na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória a Jesus. Veja que a palavra de Deus fala claramente que Jesus é Deus, mas ele é homem também porque ele se fez homem. Jesus Cristo veio em carne. Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, por que está escrito que ele veio em carne? Porque ele era Deus. Para terminar, dentre tantas referências, dentre tantos versículos da Bíblia que nós poderíamos citar, para mostrar que o Senhor Jesus é Deus. Veja, Mateus capítulo 28, 18. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se todo o poder é dado ao Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Se ele é Todo-Poderoso, ele é Deus. Mas ele sempre foi Deus. Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um. Somos. Somos um. Somos está no plural. Como a palavra Elohim, em hebraico também, é uma palavra no plural, usada lá em Gênesis, para descrever quando Deus criou todas as coisas e ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Veja que Deus não é uma pessoa só. Ele é 3 pessoas, um só Deus. E Jesus Cristo é homem e é Deus. O que passa disso, se alguém vem e diz uma coisa contrária a isso, é de procedência maligna também. É mentira de Satanás. Tem muitos por aí. Como eu gravei uma palavra esses dias, a última palavra que eu gravei e mandei no WhatsApp, parece que deve ter uma semana, mais ou menos. Eu estava falando a respeito de professores de grego. O sujeito,
ele domina bem o grego, domina bem o hebraico, mas ele é incrédulo. O que você acha que vai sair daí? Vai sair heresias, mentiras de Satanás, visando levar pessoas a ficarem incrédulas também, ou se manterem na sua incredulidade. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar professores, homens que eram pastores, por exemplo, da Assembleia de Deus, saíram da Assembleia, de outras igrejas, sabem e dominam o grego e o hebraico e usam esse conhecimento para semear a dúvida, para lançar a incredulidade nos corações, nos ouvidos das pessoas. E aqueles que são incrédulos seguem-os. Aqueles que são ateus gostam deles, mas são hereges. Eu vou dizer para você uma coisa. O fato do sujeito, do cabra, ele conhecer o grego, dominar o hebraico, não significa que ele esteja certo na abordagem dele à Bíblia. Ele conhece o grego, o hebraico, sabe o inglês, o francês, o espanhol, mas, porém, ele é um herege, ele não crê na Bíblia. O que adianta o conhecimento dele? Ele vai usar esse conhecimento para falar contra a Bíblia. E tem muitos aí no YouTube, tem muitos aí no WhatsApp, Facebook, falando claramente contra a Bíblia. São rebeldes, são depravados. E eu digo para você, lembre-se, quando você ouvir um incrédulo desse, lembre-se, você é da fé. Não se assuste com isso, não. Porque Satanás, ele é o pai da mentira, ele é enganador. Ele enganou Eva com a palavra. Satanás enganou Eva. Qual o defeito que Eva tinha? Que Adão tinha? Satanás enganou. Agora lembre-se, da mesma forma que existem estudiosos aí, letrados, estudados, pessoas inteligentíssimas que dominam vários idiomas, poliglotas, ensinando a incredulidade, existem muitos que dominam como ninguém grego e hebraico e que têm fé. Tem fé. Poderíamos citar muitos na história e muitos hoje também, homens de Deus que conheciam muito bem o hebraico, o grego e que têm fé e que usam seus conhecimentos a favor da palavra de Deus. No fundo, permanece o que Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Uma pessoa que é analfabeta, não sabe nem ler, isso aí significa que a pessoa vai para o inferno? A pessoa tem que saber o grego e o hebraico para a pessoa ser salva? Não. Não. Ela tem que ouvir a palavra de Deus e crer. Porque a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela produz a fé no coração. Para a pessoa resistir à fé, ela tem que endurecer o coração. É muito mais fácil crer do que endurecer o coração. Mas é muito maior o número daqueles que endurecem o coração para o Evangelho do que aqueles que se deixam levar pela fé e recebem a salvação. Guarda esta palavra, tome cuidado com o que você ouve, peça a Deus para te dar discernimento. E eu tenho certeza que se você é salvo, você tem o Espírito Santo, ninguém vai te enganar. Ninguém vai te enganar. Eu creio na Bíblia. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio. E vou seguir crendo. E posso dizer, e talvez você que está me ouvindo também possa dizer, igual Pedro disse, né? E os discípulos. Quando todos abandonaram o Senhor e só ficou os 12. Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós vamos retirar de Jesus? O que esses semeadores de dúvida, de incredulidade têm para nos acrescentar de bom? É bom estar na incredulidade, na dúvida? Não. Quem está na incredulidade, na dúvida, a primeira coisa que acontece, ele não tem domínio sobre si. O pecado domina ele está no pecado. Ele é escravo do pecado, então ele não é feliz. Mas quem crê, conhece a verdade,
Jesus liberta, tem domínio de si e tem a verdadeira alegria. Não existe prova maior para aquele que é de Deus do que o próprio Senhor Jesus dentro dele, do que o próprio Espírito Santo dentro dele, do salvo, testificando que ele é filho de Deus, que ele tem a vida eterna. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Vamos fazer um minuto de oração e lembrando que o engano está demais nessa terra. É um perigo. O engano está demais. Muitas pessoas sendo enganadas. E o nosso trabalho é usar a espada, que é a palavra de Deus, para combater o engano, a mentira, para combater Satanás. Foi o que eu fiz aqui nesta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, abençoe esse meu irmão que crê, que tem fé e que confia no Senhor, pois todos que creem, têm fé, confiam no Senhor. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam. Senhor, nos ajuda, nos fortalece, nos guarda do mal, Senhor. Tem tanto engano nesse mundo, em todas as áreas. Meu Deus, mas o Senhor é a verdade, o Senhor é a luz e o Senhor está conosco. Meu Deus, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Lembre-se, só compartilhe esse link, esse vídeo, se você sentir de Deus no seu coração. Assim como eu digo também, só nos ajude com uma oferta se Deus falar no seu coração. Se você quiser dar qualquer contribuição para o nosso ministério, nos chame no WhatsApp, mas só se Deus falar no seu coração. Se for com alegria, se for por amor e reconhecimento que o Evangelho tem que ser anunciado, tem que ser pregado. Tá bom? Que Deus abençoe. Ore por nós. Se sentir no coração também. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.